Sempre houve algo vagamente repulsivo na abordagem de Kevin O'Leary para investir no Shark Tank. Sempre me perguntam, por que você é tão malvado no Shark Tank? Você é um idiota, vale 10 milhões de dólares. De forma alguma não sou malvado, apenas falo a verdade com base no que vivi. Sempre pensei que isso não era para mim, mas cada um tem seu jeito e há várias formas de ganhar dinheiro. Peça o que quiser, a resposta é não, grandes negócios, ambos sentem que receberam. Mas mais recentemente percebi que Senhor Maravilhoso não passa de um vigarista. As conquistas empreendedoras dele são extremamente superestimadas desde o seu primeiro grande pagamento, e sua tendência de maximizar seus próprios lucros enquanto não entrega valor aos clientes continuou até a fraude épica que foi a FTX, e está na hora de mais pessoas ligarem todos os pontos. Esta é a história do tubarão mais fraco do Shark Tank, Kevin O'Leary. O'Leary tem vários livros best-sellers, é ótimo em autopromoção e chegou ao topo dos gurus de negócios. E alguns gurus de negócios realmente têm credenciais legítimas quando Alex Hormozi, Gary Vaynerchuk ou Russell Brunson dão conselhos. Isso vem da capacidade deles de construir empresas que faturam centenas de milhões de dólares de forma lucrativa. Kevin O'Leary não é um desses caras. Depois de cursar a escola de negócios, O'Leary montou uma produtora de televisão onde aprendeu que a regra número 1 era nunca ser entediante na TV. O negócio não foi para frente, mas essa lição ficou com ele. Em 1983, O'Leary viu potencial nas indústrias emergentes de software e computadores pessoais. Ele criou a SoftKey Software Products no porão de sua casa em Toronto, convencendo empresas de informática a incluir seu software em seus produtos. Em 1993, ele abriu o capital da empresa com mais de 110 milhões de dólares em receita e um prejuízo de 57 milhões de dólares. Para impulsionar o crescimento e mascarar seus prejuízos, O'Leary cresceu fazendo uma série de aquisições. A jogada mais marcante da SoftKey foi a aquisição hostil da The Learning Company, sediada em São Francisco. Antes da venda, a The Learning Company contratou uma empresa de auditoria forense para examinar as finanças de O'Leary. Após a investigação, o Centro de Pesquisa e Análise Financeira alegou que a SoftKey superestimou seus lucros ao agrupar vários custos gerais e administrativos em suas baixas contábeis. O CFRA também observou que o Comitê de Auditoria da SoftKey conta com vários membros questionáveis, incluindo o próprio CEO, assim como um membro externo associado a duas empresas públicas acusadas de irregularidades financeiras e outro membro que é consultor remunerado da empresa. Curiosamente, a SoftKey demitiu separadamente seu auditor, Arthur Anderson, depois que a firma de contabilidade encontrou deficiências nos controles internos da empresa. Mesmo assim, O'Leary conseguiu aprovar a aquisição e imediatamente abandonou o nome SoftKey, adotando o nome The Learning Company. A empresa cresceu com aquisições, alcançando receita acima de 800 milhões de dólares, mas um documento da SEC mostra que a The Learning Company teve prejuízos líquidos de 376 milhões em 1996, 495 milhões em 1997 e 105 milhões em 1998. Nesse mesmo ano, as dívidas acumuladas da empresa ultrapassaram 1,1 bilhão. A The Learning Company estava prestes a desabar e Kevin O'Leary sabia que precisava sair. Ele só precisava de um otário que mordesse a isca e ele encontrou um. Na Mattel, o gigante dos brinquedos iniciou uma oferta de aquisição sem fazer a devida diligência. As ações da Mattel caíam sob comando da CEO Jill Ballard, que via nos softwares educacionais uma possível fonte de crescimento futuro. A aquisição chocou muitos porque todos na indústria de software sabiam que a Learning Company era um castelo de cartas sobrecarregado com marcas desgastadas. O estoque acumulou tanto que precisaram reembalar os produtos e distribuí-los em lojas de conveniência e farmácias. A Mattel ignorou tudo isso e comprou a Learning Company por quase 4 bilhões de dólares na primavera de 1999. O'Leary assumiu como presidente da nova divisão digital da Mattel.
No terceiro trimestre de 1999, a Mattel esperava um lucro de 50 milhões de dólares de sua nova divisão digital. Em vez disso, houve um prejuízo de 105 milhões. No trimestre seguinte, os prejuízos subiram para 200 milhões e, em meio ano, 2 bilhões de dólares em valor para os acionistas foram incinerados pela aquisição da Learning Company. Tudo isso levou a um processo dos acionistas, onde um executivo da Mattel acusou a Learning Company de inflar os canais de distribuição. Eles enviavam produtos no fim do trimestre e registravam como receita, mesmo sabendo que a maioria seria devolvida. Resumindo, O'Leary vendeu uma bomba para a Mattel, e outro processo de investidores alegou que O'Leary vendeu suas ações da Mattel pouco antes dos prejuízos serem anunciados. Quando as ações atingiram o pico de até 6 milhões de dólares em novembro de 1999, O'Leary foi demitido apenas 6 meses após o início de um contrato de 3 anos. O CEO da Mattel, Joe Barrett, foi afastado 4 meses depois. Nada que eu diga pode amenizar o quanto os resultados da Learning Company devastaram o desempenho geral da Mattel, disse Barrett. Após sua saída, a Mattel tentou reverter a situação da Learning Company, mas, em 2000, eles trocaram sua aquisição de vários bilhões de dólares por 27 milhões de dólares e o direito a alguns lucros futuros. A compra foi posteriormente rotulada pela Business Week como um dos piores negócios de todos os tempos. A Mattel acabou resolvendo esse processo movido pelos investidores por 122 milhões de dólares, o que foi considerado um mega acordo na época. O'Leary negou todas as acusações e culpou a Mattel por todos os problemas, enquanto suas ações custaram bilhões de dólares aos investidores da Mattel. Ele saiu dessa com nada menos que 11 milhões de dólares depois de realizar esse verdadeiro golpe. Algumas pessoas simplesmente se aposentariam, jogariam golfe, relaxariam, mas não O'Leary. Ele apareceu na televisão canadense de negócios, tornou-se presença frequente no Business News Network e ganhou seu próprio programa, Squeeze Play. Isso o levou a investir no programa canadense Dragon's Den, precursor do Shark Tank. O'Leary sentiu que era hora de aproveitar sua nova fama e começar outro negócio. Ele lançou a O'Leary Funds, um fundo mútuo focado em gerar rendimento para os investidores. Apesar de não ter experiência em investimentos e já ter criticado fundos mútuos na TV anteriormente. Um dos principais argumentos de venda de O'Leary nos primeiros dias era que ele não iria consumir o capital de seus investidores, ou seja, não usaria o principal para pagar o rendimento deles. Investidores astutos geram dividendos com investimentos inteligentes, enquanto maus investidores não conseguem. Os fundos cresceram, alcançando 1,5 bilhão de dólares em ativos sob gestão. Lembre-se, ele é um bom autopromotor, mas não demorou muito após o lançamento para que especialistas atentos percebessem que O'Leary, na verdade, estava pagando dividendos aos seus investidores com o próprio dinheiro deles, ou seja, consumindo o capital deles. A análise descobriu que até 1/4 de todas as distribuições dos fundos de O'Leary eram apenas devolução de capital. Agora, outros investidores também consomem seu capital. Isso não é novidade, mas esse era o principal argumento dele para atrair pessoas. Em 2012, os fundos enfrentaram problemas e caíram para 1 bilhão em ativos até o fim do ano. Em 2014, os fundos O'Leary concordaram em pagar multas por violar certas disposições técnicas da Lei de Valores Mobiliários. E em 2015, os fundos O'Leary foram vendidos para a Canwy Financial, restando apenas 800 milhões em ativos. E devo mencionar que o cara da Canwy Financial ficou realmente rico financiando o programa Dragon's Den. Então, talvez isso tenha sido um pouco de um grande salto na vida. Os fundos afundaram por um motivo simples: desempenho ruim e resgates. Os investidores estavam retirando seu dinheiro porque sabiam que havia muitos outros lugares para obter melhores resultados. A maioria dos fundos de O'Leary teve desempenho ruim por muito tempo, levando os corretores a deixarem de vendê-los. Mesmo assim, O'Leary continuou lucrando. Com 1 bilhão sob gestão, é possível obter ótimas taxas de administração. Só não entregou nada para seus clientes. Mas todos esses movimentos estavam preparando o magnum opus do Senhor Maravilhoso.
uma mistura de ignorância financeira, autopromoção descarada e exploração de sua audiência. Este é O'Leary, falando sobre criptomoedas por volta de 2018, 2019. Ainda é lixo e eu não vou pegar dinheiro de verdade e colocar nisso. Isso nunca vai acontecer. Apenas alguns anos depois, Sr. Maravilha mudou completamente de opinião. Veja, Bitcoin não é moeda, Joe, é só um software. Você tem Microsoft, Google, por que não Bitcoin? Tudo é software. Eu tenho milhões de dólares, 20% do meu portfólio agora está em criptomoedas e blockchain. ele até trocou a foto do perfil no Twitter para uma com olhos azuis brilhantes, típico de entusiasta de criptomoedas. Por que faria isso? Porque viu uma forma de ganhar dinheiro rápido. O O'Leary recebeu cerca de 15 milhões de dólares da FTX para ser porta-voz da corretora de criptomoedas. Ele apareceu na televisão, em anúncios e podcasts, defendendo os benefícios das criptomoedas e da FTX para qualquer um que quisesse ouvir. Mas quando foi revelado que Sam Bankman-Fried estava, na verdade, operando o maior esquema de pirâmide desde Bernie Madoff, O'Leary ficou em uma situação complicada. Se ele se voltasse contra a SBF, basicamente estaria admitindo que não fez nenhuma diligência antes de aceitar tanto a compensação quanto a participação acionária, além de sua relação próxima com a SBF. Eles conversavam por telefone com frequência, quase implorando, mas ele não percebeu nenhum sinal de alerta. Por outro lado, ele não queria afirmar que tudo o que a FTX fez era legal. Foi um golpe, um crime financeiro que ganhou manchetes. Então, em vez disso, o Sr. Maravilha levantou as mãos e disse: "Eu não sei." Eu perdi cerca de 16 milhões de dólares lá. Como porta-voz pago, eu fiquei parecendo um idiota naquela época, assim como muitos outros. Porque para mim era uma startup, eu era como todos, percebendo que era uma startup na ISUS. Então é para acreditarmos nisso. Um cara que se vende como um investidor experiente no Shark Tank, que destrói pequenos empresários por falhas no plano de negócios e no modelo de negócio deles, não conseguiu enxergar isso. A SBF havia montado um castelo de cartas. Se o tempo dele no Shark Tank não o preparou, será que vender a empresa de aprendizado para a Mattel não mostrou o que ele deveria buscar? Pode me chamar de cético agora. Se o seu objetivo é apenas ser um vigarista, então talvez você possa usar a história de O'Leary como um modelo de sucesso. Mas se você quer construir um negócio de verdade, satisfazer seus clientes, contratar funcionários leais e ser uma força para o bem no mundo, eu recomendaria evitar os conselhos de Kevin O'Leary. Ele não sabe criar negócios saudáveis nem faz boa diligência em seus investimentos. E no fim das contas, ele só está nisso por si mesmo. E eu não espero que este vídeo derrube O'Leary, se você já ouviu falar da lei de Brandolini. Ela diz que leva 10 vezes mais esforço para refutar do que para criar. E O'Leary cria muita besteira. Obrigado por assistir.